Vamos dar risada, bem-vindos a mais um episódio pra você sorrir. E hoje eu quero contar várias histórias cabeludas pra vocês. Afinal, a gente vem dizer aqui, se você é uma pessoa com cabelo hoje, você escolheu o seu cabelo ou ele escolheu você? E pra quem não tem cabelo, será que careca é um problema? Como as pessoas veem os carecas hoje? Quais são as soluções que hoje temos, né, pra quem não tem cabelo? Isso e muito mais hoje no Globo. E atenção que pra você que só ouve esse episódio geralmente em áudio, porque ele só é áudio, hoje consiga olhar a tela porque vai ter coisa aí pra mostrar. Afinal, não tem como eu te falar de cabelo, do meu cabelo e das minhas gafes sem você ver. Faz mais sentido se você olhar. E é bem da verdade, né? Não tem como ignorar o quanto o cabelo é extremamente importante e que, por mais que a gente não queira, ele determina como as pessoas nos veem na sociedade, como a gente se sente. Vira um personagem, vira uma caracterização real, oficial e doa quem doer. E aí a gente vai pra soluções possíveis e cabíveis pra lidar com os nossos cabelos, dado, né, a questão ali ancestral dos nossos familiares, a genética, como o nosso cabelo se comporta, se você vai ficar calvo ou não, e até um pouco do fogo no rabo que você tem pra mudar. Eu tenho muito. E no fim, na verdade, de todas, é engraçado perceber as diversas possibilidades que a gente pode ter. Eu vou te falar que eu geralmente mudo de cabelo, não com tanta frequência, mas inclusive recentemente eu fiz um vídeo que eu vou mostrar aqui agora, falando um pouquinho de como cada centímetro tirado do cabelo faz diferença, claro, né? Exceto se você tem um cabelão gigantesco. Eu falava mais em relação à franja. Você já sabe e já pensou, e você tem com certeza uma opinião bastante forte sobre uma mulher de franja e a imagem que ela passa à sociedade. Nós, pessoas com testas proeminentes, vamos continuar usando a franja como cortina facial? Sim. E sobre isso, a gente tem vários tamanhos de franja, e agora com esse vídeo eu deixo vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. E aí, Vandinha? Como foi esse verão? Eu escalpelei um serial killer. Precisa melhorar a sua mira. Rapidinhas no ar, dates ruins. Foi num date, foi ruim, você foi ó, o outro foi ó, os dois foram ó, tem que virar história. Linguiça vegana parecidíssima com a tradicional, só que sem sofrimento, perfeita pra um churrasco, pra um cachorro quente ou até pra comer pura. Eu gosto mais de homens que são submissos e tal. Eu gosto dessa inversão do papel de gênero, sabe? Tipo, eu vou sustentar a casa, você vai ficar limpando, se quiser. Ou seja, se eu tenho franja e eu tenho um cabelo laranjado, isso já me dá, na mesma hora, a missão, o dever, o alvará de falar, né, mal de homem na internet, de ser completamente feminista. Desculpa, pessoas, mas eu fui colocada nesse papel, felizmente. E por falar em homens, eu sempre acho muito engraçado como, infelizmente, eu sei que não é nem pela questão dos próprios caras, né? É mais uma questão de você ter uma limitação, muitas vezes, no salão masculino, que acho que chamam de barbearia, né? Eita, salão é coisa de mulher. Na barbearia, se tem uma coisa que fica caro e cada vez mais está carésimo, é cortar cabelo no salão, seja a barbearia ou o que for. Até minha ex-cabeleireira, que eu fiquei com ela por anos, dizia assim: eu detesto essa barbearia que os caras tem a coisa mais simples do mundo pra fazer, que é cortar o cabelo de um homem, e ficam ali se roçando nos caras, ficam ali inventando moda, ficam ali fazendo massagem pra outro que pariu, pra justificar o preço exorbitante que eles vão cobrar desses caras depois. Ela falava uma coisa assim, nesse sentido, né, um pouquinho mais baixo calão, porque não vou repetir pra vocês, mas a mensagem era essa. Porque culturalmente a gente entende que os meninos acabam sendo levados pro corte ali do dia a dia que seja mais prático, que é o quê? Raspar do lado, deixar curtinho em cima, se pá fazer um degradezinho, quem tem um topetinho usa, quem tem cabelo cacheadinho vai deixar aqui o topo, e olhe lá, a maior parte dos caras no dia a dia é assim, não é verdade? Era como se você entrasse porco e todo mundo saía linguiça. E a dinâmica de salão masculino é completamente diferente, como eu disse, do que são salões femininos, né? Se no salão masculino a gente tem, né, todo esse endeusamento de uma coisa que é cotidiana para um cara que quer fazer a barba, né, por si só. E eu vou dizer que, claro, que o trabalho do salão é impecável, né, e vai te colocar um monte de produto na cara. E vai ter cerveja, vai ter sinuca, vai ter uma poltrona toda diferenciada, vai ter um monte de bibibi popopó pra tratar o cara como um rei, né? O salão feminino, por outro lado, gente, é um Deus nos acuda, é uma guerra. Eu sempre detestei em salão feminino. Então eu, quando ia ao salão pra cortar o cabelo, era uma coisa meio chatinha, porque o salão feminino, ele vai ter várias outras coisas, né? Não é só barba, cabelo e bigode. Ele vai ter unha, ele vai ter massagem, vai ter depilação facial, depilação do corpo, vai ter rena, vai ter maquiagem, vai ter... Enfim, uma infinidade de coisa que junta um monte de mulher. E eu não gosto muito, nunca gostei muito dessa experiência. E, obviamente, eu não sabia cortar meu cabelo sozinha. E até, inclusive, foi nessa que eu conheci a minha cabeleireira, justamente porque ela era sensacional. Inclusive, é
é uma coisa muito privilegiosa a gente ter um cabeleireiro de anos. Inclusive, ela até quando saiu desse salão, eu perseguia ela pela cidade. Cheguei aí, inclusive, na residência dela, cortar meu cabelo. Depois, um momento, ela falou: Jelly, com licença, né? Eu já tenho mais de 60 anos, já me aposentei, meu filho agora me sustenta, você para de me seguir que eu não vou mais cortar o seu cabelo. enfim, fiquei órfã de cabeleireira, continuei no mesmo salão, mas a gente sabe a dor, o pesar que é você não poder mais confiar nas mãos de um profissional que já conhece como você gosta, como você não gosta, que inventa e recria contigo. É um pesar, é uma dor. O fato é que a gente sabe que cabelo influencia demais e você, querendo ou não, quando olha pra alguém, tem toda aquela imagem que vai ser construída em cima de um cabelo também. Eu tinha uma amiga que ela era loira e, cara, dava pra ver como só o fato dela ser loira e ela chegava num lugar, as pessoas olhavam pra ela, tipo os homens, né, basicamente em festas, sempre olhavam pra ela. E eu lembro dela super sentida da possibilidade de ter que parar de ser loira, que o cabelo dela foi se danificando e o salão falou assim: olha, fulana, o teu cabelo tá num estado crítico já e a gente vai assim, ó, talvez não poder mais continuar esse procedimento de deixar teu cabelo loiro por mais uma década. E ela, não, pelo amor de Deus, por quê? Porque é poder, né? Ser loira é poder, as pessoas vão te olhar. Talvez você seja só loira, não seja bonita também, desculpa. Mas a pessoa vai te olhar, né? A atenção primordial, assim, de momento, você já vai ter inicialmente. E tem muita gente, eu vou te falar, contar o segredo das mulheres aqui, tem muita mulher que fica loira justamente pra ser mais olhada. Eu nunca fui muito fã disso, porque eu acho que nem combina comigo ficar loira. E se você tem um cabelo curto, seja você mulher, né? Você também passa uma outra mensagem. Inclusive, quanto mais curto, mais anti-homem você vai passar essa mensagem pro universo. Pode ser que você não seja, mas é a mensagem que o universo vai ter de você. Que você é sapatona, que você é meio louquinha, que você com certeza é esquerdalha, não é verdade? Falo porque, né, gente, eu vivo nesse mundo. E do contrário, né, se você é um menino que tem um cabelo comprido, quanto mais comprido ele for, outras mensagens também vêm contigo. Que você é, sei lá, você é mais aqui um curtinho no ombro, é um surfista, ou um maconheiro, skatista, coisas assim, né? Ou se você tem o cabelo muito comprido, as pessoas claramente vão achar que você é roqueiro. E muitas das vezes os caras não são roqueiros, eles simplesmente deixaram o cabelo crescer. E é uma raiva, e eu venho aqui expressar o meu descontentamento e minha revolta com homens que lavam o cabelo com detergente IP e o cabelo do cara, quando ele deixa pra crescer, fica lindo, maravilhoso, perfeito, não tem nenhum defeito, nenhuma ponta dupla, é incrível. E a gente, mulher, que já tem a obrigação de ter um cabelo comprido a vida inteira, é um cabelo que pode estar gastando ali R$1.000 por mês com produto e ainda assim vai ser uma grande bosta. Fica aqui a minha nota de repúdio, então, aos cabeludos. Muito brincadeira, porque vocês sabem, se você me acompanha aqui no episódio Pra Você Sorrir, você já sabe que o meu tipo é cabeludinho. Então, e você, cabeludinho? Liga pra mim. Liga não, gente, eu odeio ligação, não me liga não. E se você é como eu, com certeza você teve alguns tipos de cabelo. Porque eu acho que mesmo se forem os meninos, eles vão experienciar, né? Seja ali o raspadinho, seja ali um momento, né, que a criança deixa o cabelo um pouquinho maiorzinho. Alguns, na época da adolescência, como eu disse, vão ter o cabelo assim meio skatista, meio sei lá o quê. Eu, inclusive, tinha um colega na minha escola que ele tinha um cabelo até quase a bunda. E não era roqueiro, não era nada. O cabelo dele era lindo, óbvio que era. Porque se o cabelo entende que ele está crescendo na cabeça de um homem, ele vai performar perfeição, né? E ele só deixou crescer, depois ele vendeu. Eu acho que na época ele vendeu por uns R$1.000, que era bastante dinheiro na época. Só de graça, só de onda. Então mesmo os meninos podem ter uns cabelos diferentes. Eu tive vários tipos de cabelo, inclusive, a saber, eu já fui até careca. Sim. E essa história começa de um jeito bem trágico. Na verdade, trágico não. Corrija aí a música. Não é trágico nem triste. Põe aí de início terror. Isso. Música de terror. Por quê? Porque essa história se inicia comigo, que era simplesmente um condomínio de piolho, e eu vejo chegando no meu quintal o meu vizinho, acompanhado da minha mãe, e na mão dele tinha uma sacola em que eu já sabia que ali estava uma máquina de cortar o cabelo. Na verdade, raspar. E por que ele estava lá se o cabelo dele já era raspado, os meus irmãos já estavam com o cabelo raspado e não tinha mais ninguém ali para raspar o cabelo? Afinal, ele veio depilar as pernas da minha mãe? Não me parecia. Porque os dois me olharam, fitaram a minha presença furtiva, já me escondendo e correndo pelos corredores da casa. E aí, quando o passo deles acelerou em minha direção, eu entendi que a vítima era eu. Eu e os meus piolhos. Essa obra, esse empreendimento de anos, onde eu construí um dos melhores resorts de piolhos e lêndias, seria derrubado agora, sem nenhum aviso prévio dessa prefeitura, e minha mãe estava
no comando dessa demolição, dando o aval. Parecia cena realmente assim, sabe, de demolição de casa, quando vem assim a pessoa que faz uso do capião, e aí vem o dono e fala, sai daí agora que a casa é minha. Pois, foi a minha mãe instruindo o vizinho, e aí eu corri pra debaixo da cama, evidentemente, e aí a cena de terror foi se estendendo, porque tal qual uma personagem loira e boba de filme de terror, eu fui puxada pela perna, em gritos e prantos, pelo meu vizinho para sair debaixo da cama, ser basicamente imobilizada e sentada numa cadeira e ter o meu cabelo raspado tal qual Ana Dickman naquela novela. Põe aí rapidinho a música da Ana Dickman, espero que o Spotify não me tombe. Não preciso nem dizer quão traumático foi esse episódio em minha vida, até porque, né, eu tive que ir pra escola depois disso e as pessoas, né, as criancinhas não sabiam lidar e acho que até hoje não saberiam lidar com uma criança careca mulher. Com certeza não, fui chamada de menina no banheiro das meninas, correndo pela casa já machuquei minha cabeça, porque, saiba, o cabelo protege a cabeça. Ser uma criança careca é perigosíssimo. Eu soube disso como? Na pele. E spoilers, os piolhos assim que tinham um fio de cabelo voltaram, porque quando o sangue é bom, querida, o piolho não larga. E quando a gente é criança, eu até anotei aqui porque eu acho uma coisa engraçada, talvez não aconteceu com todo mundo, mas eu acho bastante engraçado como em algumas famílias a gente tem uma mania persistente dos adultos em querer cortar o cabelo das crianças sem a permissão dos pais. Nesse caso, minha mãe estava orientando ali o vizinho, mas já aconteceu umas 2 vezes de tia, madrinha, vim aqui passar o final de semana com a Dinda, com a tia, minha mãe ia lá, deixava, já ressabiada que minha mãe detestava que a gente ficava fora de casa, já tinha aquela fama, né, de mãe solteira, 5 filhos, tudo largado, empiolhado, o que as tia e as madrinhas via, e essa menina tá com um piolho, o que a gente vai fazer? Tacar a tesoura. Se essa menina tá com cabelo comprido e a mãe não tá conseguindo cuidar, vamos ajudar. Sem supervisão nenhuma, tacaram a tesoura. Inclusive, a minha madrinha foi tão debochada que ela cortou meu cabelo curto, trouxe meu resto de cabelo numa sacola e deu pra minha mãe, do tipo... Se a senhora quiser colar de volta, tá aqui. Minha madrinha sempre foi debochadíssima. Queen. Depois que meu cabelo foi crescendo, eu vou te falar que eu tenho um cabelo que ele é ondulado, talvez dê pra ver em algum momento aí. Ele naturalmente, quando tá mais curto, faz ali uns cachinhos, inclusive o volume do cacho é determinado pelo comprimento do cabelo, ele vai pesando, vai esticando, etc. Mas eu sou uma pessoa que eu venho de uma ancestralidade de mulheres fortes de cabelo armado. Sim, eu venho de uma longa linhagem dessas mulheres que seja solto, seja preso, e a gente parece umas cientistas malucas, e sempre foi assim, e eu sinto que sempre será assim, inclusive. Carrego uma promessa de um amigo meu, coleguinha da escola, que olhava o quanto eu ficava super frustrada com meu cabelo armado e os meus milhares de frizz, e dizia, olhando nos meus olhos, segurando minhas mãos, Catiele, eu te prometo, um dia o seu cabelo vai ser bonito. E eu venho cobrar ele que isso ainda não aconteceu, e se aconteceu, já passou, foi um momento, foi um dia, foi um segundo, pisquei, um flash, e eu nem sei se foi verdade. E sigo sonhando para que um dia essa promessa se cumpra. E a verdade é que hoje a gente tem um movimento de conscientização para que você descubra o seu cabelo, para que você saiba tratar ele de várias formas. Hoje realmente a gente não tem desculpa para dizer que não sabe lidar com o cabelo, que o cabelo é armado. Hoje a gente sabe que, se você finalizar assim, 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 ele fica cacheadinho. Se você... Mas isso é tempo e dinheiro, gente. Quem é que tem tempo e dinheiro para um cronograma capilar? Quem é que tem tempo e dinheiro para deixar o cabelo secar com um difusor de secador? Você nem sabe o que é isso, você homem ouvindo? Entende? E aí é complicado pra gente, a rotina não acompanha, aí a gente quer praticidade. Eu sou uma pessoa super prática. E pensando nisso, em um momento, quando eu fiquei mais velha, eu taquei a tesoura no meu cabelo e fiz ele igualzinho, tal e qual aquela personagem, Os Mutantes. Coloca na tela da Atena. Eu coloquei o meu cabelo desse jeito, alisado, com bico, e eu amei, porque eu fiquei uns 8 anos com esse cabelo e eu consegui ver um fenômeno muito interessante nessa constância, de ver essa moda desse mesmo corte entrando e saindo, virando tendência e virando cafona, e eu continuava. Então toda vez que virava tendência, as pessoas, nossa, lindo o seu cabelo. Aí daqui a pouco começava um silêncio, já entendia que a moda passou. Aí voltava, todo mundo, nossa, lindo o seu cabelo, fora que o entorno todo ficava com o cabelo parecido com o meu, e naquele momento eu que era pioneira, virei só mais um, virei mainstream, virei alguém que segue, né, a manada, detesto. Mas eu segui com esse cabelo por muito tempo e é a coisa mais gostosa do mundo, né, gente? É você simplesmente ter um cabelo alisado que você não precisa fazer porra nenhuma. Eu sei que a galera reclama, mas olha, não ter que lidar com o cabelo é muito bom. Inclusive, eu deixo aqui a minha reclamação, que a gente sabe, coitadinha das cabeleireiras, que faziam progressiva é uma coisa super agressiva pra elas, afinal de contas, eu fazia uma progressiva ali, sei lá, 2 vezes no ano, e a menina que fazia 50 progressiva no dia, respira naquele
aquele treco, né? Mas assim que as pessoas mexeram na formulação das progressivas, infelizmente elas perderam o efeito e a gente começou a ter progressivas péssimas. Eu já paguei caríssimo por alisamento de cabelo e, nossa, alisamento é o meu... Lisa era eu depois de pagar aquele valor e não ter um cabelo alisado, isso sim. E nessas vastas mudanças, a gente não só corta, mas a gente pinta e borda também o próprio cabelo. Eu comecei essa saga de pintar cabelo na adolescência com o resto de tinta da minha irmã. Então, na minha época trevosa, eu peguei do resto dela a tinta preto azulado. Aí eu fiquei super gótica, era bem na época, inclusive, eu era gótica. Aí eu era com as pobres de gótico, tá, gente? Eu pegava a roupa das pessoas adultas, né? Perto de mim ali, e era o que tava. Eu nem tenho foto disso, infelizmente, mas se eu achar eu coloco aqui pra vocês verem. A seguir eu peguei um restinho de descolorante que talvez a minha irmã passou no braço e passei aqui nas mechas frontais do meu cabelo e fiquei com esse look também, ainda na minha época trevosa, meio Avril Lavignesca, né? Uma tentativa de, quem sabe, ali trazer um cante. E mais pra frente no futuro, já de cabelo curto e alisado, eu vim com uma mechinha rosa que eu achava até... Gente, a gente tem fogo no cu. A gente que tem fogo no cu, que enjoa de ver a própria cara, com a mesma tonalidade de cabelo, não se aguenta. Uma coisinha ou outra tem que ter. Uma personalidadezinha ou outra tem que ter. Nós, de cabelos descoloridos, gente, a gente é mais forte do que nós. Entende? A gente é biruleibe? Sim. A gente é esquisitão, sadness e tudo mais. E a gente tem que descontar isso aonde? No cabelo. Trazendo cores, né? Podia ser pior, podia ser azul, que nunca mais sai, né? Verde, que nunca mais sai, mas acho que azul ainda é pior. Mas eu fazia um rosinha, bem bonitinho. E era legal, porque ele ficava bem assim, atrás da orelha. Então, quando eu queria evidenciar ele, eu evidenciava. Quando eu não queria, entendeu? Só que aí eu fazia sozinha. Aí, cada vez que eu retocava, eu ia subir naquela mecha sem perceber, daqui a pouco. Quase que fica o cabelo todo rosa, mas não aconteceu. E esse negócio de mexer com tinta é chato, porque ele exige de você, se você faz isso em salão, que você seja escravo de tintura. Porque a tinta desbota, ponto, acabou. E aí você é o quê? Você escolhe entre ser escravo de tintura e de salão, ou ficar com o cabelo desbotado, todo esculhambado, que é o meu caso, há muitos anos. E aí, nos últimos 5 anos, eu resolvi ficar ruiva. Na verdade, eu sempre quis esse tom que eu tenho hoje, que é um ruivo meio laranjado. Porém, eu achava que não combinava comigo até começar esse processo. Então, com medo, obviamente, fui no jogo safe, né? Coloquei ali, se o meu cabelo era escuro, eu coloquei, então, um ruivo mais escuro. Não sei se eu gostei. Você vai dizer nessa foto que você gostou, mas eu não sei se eu gostei. Tipo, no dia a dia, não sei se ele passava a imagem que eu queria. Às vezes ficava fofo, às vezes não, mas acho que ficou meio ruidoso. Eu acho que não era totalmente a personalidade que eu queria exprimir naquele momento. E aí, aos poucos, eu fui indo pra uma coisa mais clareada. Porque você acha que não, mas essas coisas têm processo, tá? O cabelo não é assim, eu quero tal cor, bom, fui. Exceto se você for muito rica e olha lá, mesmo assim, entendeu? Que cabelo é cabelo, química é química, física é física. E acabou. Então eu fui pra esse momento, né, que ficou ali uma coisa meio rosa, e aos poucos ele foi ficando, né, um laranjado que hoje mantém, e às vezes me pergunto, será que mantenho? Será que eu continuo? Será que essa ainda sou eu? Mas o fato é que sim, dependendo do tom de pele, se a gente dá uma clareada no cabelo, a gente dá uma acendida no rosto, que eu sinto que foi isso que aconteceu comigo, graças a Deus. Traz mais destaque, sabe? Mas aí eu vi que não era bem jogo você fazer isso em salão. Comecei a observar como é que fazia o processo e tal. Eu falei, será se isso fizer eu mesma? E aí você tem conteúdos como, né, no canal ali pessoal que eu tenho do Cativante, te convido pra acessar, alguns vídeos mostrando eu fazendo isso em casa. As peripécias, né, menina, que a gente faz quando pinta sozinha. E quando a gente resolve de pintar a sobrancelha, que daí a gente pensa assim, seu cabelo é laranjado, a sobrancelha tem que ser meio laranjada. Aí quantas vezes que não virei o guri incrível nessas brincadeiras e mostra aí, põe ainda tendo na tela. Tive que pintar o cabelo, a sobrancelha de última hora, né, evento assim de, tô indo num casamento, bum, estraguei a sobrancelha, tá laranjada. Não é laranjado pouco, é laranjado fogo, fire, é fênix, entendeu? Não tem como as pessoas ignorarem. Por mais que a franja tá aqui, ela não fez milagre, porque a franja é outro babado pra você, que tem franja, você sabe. A franja, ela é destruída facilmente, com uma mini brisa que passa por nós. Ela já revela tudo que tá ali atrás. A testa de 10 metros, uma sobrancelha, né, fênix, extremamente traiçoeira, não dá nunca pra confiar numa franja. E não é só pintar sozinha não, gente. Eu comecei uma putaria recentemente de também cortar eu mesma. Incrivelmente, eu consegui de início, acho que no primeiro 1 ano eu consegui fazer um corte reto, porque eu falei, vou no reto que é mais garantido que eu consiga, né, traçar ali um plano. Às vezes eu pedia pras minhas amigas cortarem pra mim, de início eu pedia pras minhas amigas cortarem pra mim. Até ficante já coloquei pra cortar meu cabelo e a pessoa foi incapaz. Então, comecei a fazer eu mesma. Fiquei no retinho e aí, de repente, eu comecei a querer despirocar. E aí, recentemente, inclusive há 2 semanas, eu fiz uma cagadona no meu cabelo. Então o formato dele não tá reto, não tá V, não tá U. Eu acho que tá quase um W. Põe na tela, eu vou te mostrar que você vai ver. É triste, né, gente, o que a pobreza faz, né? Ela vai nos levando a lugares, olha, sombrios, né, basicamente. Mas eu já cortei,
Inclusive, eu tentei fazer uma camada, ficou pior ainda. Eu não vou cortar de novo. Eu vou esperar crescer. E aí, eu vou chegar no salão, como quem não quer nada, daqui uns 3 meses, e vou dizer assim, nossa, sofri um trote na faculdade, entrei agora esse semestre. Nossa, a galera acabou com o meu cabelo. Nossa, eu que dormi, e a minha priminha pegou uma tesoura e cortou meu cabelo. Eu vou ter que inventar alguma história. Inclusive, se você ouve até aqui, deixa abaixo uma indicação de história que eu posso contar pro cabeleireiro, e ele jamais vai suspeitar que fui eu. Mas eu também não tenho problema não de falar, olha, querido, onde eu corto é uns meninos lá animado, fala pra eles, olha, só vou olhar assim nos olhos e dizer Britney 2007. e eles vão entender o que aconteceu comigo. Afinal de contas, todos nós temos esses momentos sombrios e quem paga é o nosso cabelo. Não me pergunte por quê, mas é o nosso cabelo. E essas foram um pouco das histórias cabeludas que eu separei pra vocês. E você já pensou aí que mensagem que você passa com esse seu cabelo? Se você tem um cabelo raspadinho do lado todo raspado, se você é homem ou se é mulher, se você tem um cabelo com franja, sem franja, cacheado, não cacheado, se você usa lace, porque aqui onde eu moro tem muita mulher que não gosta de usar o seu cabelo, não, natural, usam lace. Então você usa lace, não usa, eu acho que deve ser uma maravilha, inclusive, né? Imagina que você pode ter uma personalidade diferente todos os dias usando lace. Agora, pensando bem, em vez de colocar meu cabelo amarrado como eu tenho feito todos os dias desde que ele está uma merda, eu posso usar uma lace, quem sabe, né? Não, mas aí falta o dinheiro. E aí não dá, gente. Você viu como tudo envolve dinheiro? É um absurdo. Mas se você ouviu tudo isso e tá aí querendo mudar e não mudou, gente, muda. Eu, hein? Que loucura. A vida é só uma. Disse ela, que vai usar agora bonés durante 3 anos pra ver se volta com o cabelo. Vulgo a história que eu já contei na minha infância, onde eu peguei uma gilete durante o banho quando eu tinha 9 anos de idade. Calma que a história não fica triste. E eu usei ela pra tirar esses baby hair que fica perto da testa, sem espelho nenhum, sem nada. Eu simplesmente peguei uma gilete, coloquei, raspei e depois tive que ficar uns 3 anos, literalmente, usando uma faixinha de cabelo pra esconder a cagada que eu fiz, porque tava ali um buraco, né, na frente da minha testa, parecia que eu tinha uma peruca que tava escorregando pra trás. E aí um dia uma vilã na minha infância, revelou esse meu segredo na frente de todos os meus coleguinhas, deu risada da minha cara e disse, eu sabia que você tinha um segredo. Ela tirou a minha faixinha, inclusive faixinha que era do Brasil. E foi engraçado, porque eu comecei a usar ela provavelmente na Copa do Mundo, e as pessoas falaram, caraca, essa menina é realmente muito patriota, afinal de contas já tem 3 anos, a Copa já tá quase voltando, e ela ainda tá com essa faixinha. E na verdade, eu só escondia com ela um segredo, que era ter detonado meu cabelo. Assim comecei, com 9 anos, e sigo. Cada ano, cada dia, é uma oportunidade diferente de expressar os meus sentimentos. Diário? Não. Eu quero mesmo uma tesoura e uma água oxigenada em minhas mãos. É isso, gente. Se você ouviu até aqui, siga a Cativeiro Cast. Toda semana tem episódios pra você sorrir e também pra você refletir, tá? Tô ali com quadros novos. Comente, curta, compartilhe e siga também Cativante se assim você quiser. Um beijinho e até a próxima!